Paulinha, e envolvendo o Dória, ontem também teve uma polêmica da Polícia Militar, o afastamento do coronel, né? Fala um pouquinho disso pra Teve, e o gente. governador de São Paulo, ele também comentou esse afastamento do coronel Alexandre Lacerda. Vamos conferir o que disse o João Dória. Aqui em São Paulo foi um fato pontual. Isso não é corriqueiro. A Polícia Militar de São Paulo é a polícia mais preparada, mais treinada. São 88 mil policiais militares. Um orgulho para São Paulo. Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar e daqueles que a comandam. O coronel teve um comportamento inadequado. Ele rompeu com a disciplina e por isso foi afastado, logo cedo. Ele postou de noite e hoje, às 7h15 da manhã, recebeu o telefonema do seu comandante, determinando que ele se afastasse da sua posição. E assim agiremos com quem quer que seja que rompa as regras, principalmente da Polícia Militar. A Polícia Militar, majoritariamente, eu diria, com ampla maioria, cumpre bem o seu papel de maneira correta, de maneira honesta e dentro dos protocolos. Por isso que eu volto a dizer, é um orgulho de São Paulo e eu tenho orgulho da PM de São Paulo. Mas foi o senhor quem, na reunião de hoje, alertou os governadores para esse risco, não? Claro, porque já houve precedentes em outros estados, você mesmo sabe disso, de manifestações feitas dentro das polícias militares. É preciso ter cuidado. As milícias bolsonaristas estão agindo com força redobrada com vista a manifestações no 7 de setembro. Então, eu alertei os governadores, nós temos aqui a inteligência da Polícia Civil e que opera junto com a Polícia Militar, que observou movimentos, eu diria, muito intensos dessas redes bolsonaristas, estimulando medidas mais duras, inclusive estimulando agressões no dia 7 de setembro e manifestações daqueles que são pró-Bolsonaro. Então, eu fiz o alerta para que todos pudessem estar atentos a isso. É meu dever. Todos os governadores, independentemente das suas posições políticas e dos seus partidos, precisam zelar pela paz e pela harmonia nos seus estados. Muito bem, tá aí a fala do governador João Dória. A nossa produção deixou a imagem congelada da melhor maneira possível, né? Dá uma olhada, coloca aí, Murilão, por favor, a imagem pra gente dar uma olhadinha nessa. Olha aí, ó. É um meme pronto. Mas isso é maldade. Quem nos acompanha por caras imagens, e bocas quando João fala, Dória né? fez Isso aí, não biquinho, belíssimo nó de Mas gravata. é que tem uma sal de fio dental. O Zé, deixa eu ir para Brasília conversar, aproveitar um pouquinho mais a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show. Essa história de policial militar, de militar se posicionando politicamente, como é que você vê isso? Quem tem o poder, né, de coerção, quem tem o poder de Estado na mão, se posicionar, você acha que isso deve acontecer? Não? Qual que é a sua avaliação? Ô Paulo, eu cobri a Constituinte, né? Quando eu digo, as pessoas ficam assustadas. Não existia computador nem internet, não existia internet. Então, quando eu chegava para escrever, o que valia era o meu caderninho, com nomes, datas e tudo, e artigos e tudo da Constituição. E lá esse debate foi muito forte, porque vinha de um momento de uma ditadura, vinha de uma redemocratização, né? Então, os constituintes entenderam que aquilo ali tinha que ser muito bem estudado e avaliado, e existia um grupo de generais que apoiava e dizia isso sim, isso não. E ali ficou estabelecido na Constituição de que o militar não teria vida partidária e seria impedido de fazer greve, está lá na Constituição, greve e filiação partidária. E o Estatuto do Militar, que já existia até antes da Constituição, que foi escrito, acho que em 86, ele define lá o impedimento do militar de ter vida partidária e, inclusive, usar patentes para outros fins. Ou seja, lá no Estatuto impede que o general use o nome general, sargento, como hoje na política, né? Isso ficou muito claro. Mas só que eu entendo o seguinte, de que o impedimento é para o profissional. Hoje o mundo é outro. Então, existe a página do batalhão, né, que o comandante não pode usar politicamente. Mas na página pessoal dele, nas relações pessoais, de amigos e de parentes, ele é cidadão. Ele pode falar sobre as suas preferências. O militar, ele é tratado diferente, é por isso que eu defendia muito a história da aposentadoria diferenciada para o militar. O militar não se aposenta, ele vai para a reserva, ele pode ser buscado de volta, né? O militar não recebe salário, quem recebe salário é mercenário, o militar recebe soldo, ele e a família toda fica ali onde o comando manda, ele vai. Ele e a família. Então, a mulher de um militar é sacrificada, ela não tem uma carreira, porque ela começa a trabalhar aqui como professora
vai para outro estado, quando é do Exército, vai para a fronteira, lugares inóspitos, né? Então, é diferente. Então, foi cercado de cuidados ali os militares. Mas nós estamos vivendo um novo momento. E depois da ascensão do grupo do presidente Jair Bolsonaro, os militares estaduais entenderam que também tem representantes no Congresso. E aqui está cheio de representantes, de policiais. O líder do PSL, o Vitor Hugo, me disse que 36 dos deputados, dos 52 deputados do PSL, 36 são policiais, ou das Forças Armadas, ou militares, ou civis. Então, assim, é uma nova realidade da política. É claro que esse grupo tem que se manifestar. Sempre se manifestou através de familiares. Agora, eles têm que manifestar. Não podem usar a página do batalhão, mas na sua página pessoal, sim. A novidade agora é que estão organizados, viraram cabos eleitorais e a situação pode se complicar mesmo para governadores que tentem ser comandantes de uma forma ilegal ou inconstitucional. Agora, eu entendo que quem é legalista, quem está dentro da Constituição, não tem nada a temer. Você concorda com o Zé, João? Eu vejo o seguinte, é muito preocupante para o nosso país ver um comandante. Primeiro teve um ex-comandante, né? Que está no CEAGESP, pelo menos é um bolsonarista mesmo. Agora, um comandante em exercício da PM é um formalismo a gente achar que a coisa, página pessoal, a página da PM. Olha o Bolsonaro, o que é página pessoal, o que é governo? Não existe mais essa diferença. Quantos PMs, youtubers a gente não está vendo aí, com todos os riscos, ganhos e riscos que isso traz? O caso da Cunha é parecido, né, também. É similar no sentido político, de que ele usa redes sociais para se promover, misturando isso com o seu trabalho de PM. Então, a coisa caminha junto, gera uma série de discussões, a gente já discutiu isso aqui, acho que pode ter prós e contras, mas gera uma série de discussões agora. Isso é ele se promovendo, ou fazendo a sua campanha de sei lá o quê dentro da polícia. Outra coisa é usar a sua rede social, que tem relevância graças ao cargo que ele tem, para promover e apoiar uma manifestação a favor de um projeto político. Imagina se fossem comandantes da PM falando, vamos para as ruas com Lula, não sei o quê. O povo estava aqui exigindo a deposição imediata com medo da Revolução Comunista. Não pode. Um PM, ele zela pela lei. Ele zela pela ordem do país. Ele não se posiciona publicamente, ainda militantemente, de forma política, partidária. Está totalmente fora, foi preocupante isso. O Dória garantiu que foi um caso isolado. Vamos ver, né? Vamos ver quantos PMs estão ou não realmente no caso isolado. Bruna, para a gente fechar. Olha, é engraçado isso que o Joel falou, porque os professores universitários, por exemplo, são pessoas que deveriam zelar pela educação, deveriam zelar pela formação das pessoas. E eles todos usaram as universidades, né, como um trampolim de militância política pró-esquerda. Então, talvez o que a gente veja nessas corporações dos policiais seja justamente um movimento parecido. Há uma identificação com mão, esse... Né, e o conhecimento não é uma arma, e a doutrinação não é uma arma, e você formar a cabeça dos outros também é... A pena e a espada, Vini, na história assim, da política do Ocidente, a pena e a espada são consideradas armas com o mesmo poder. Tanto que as famílias aristocráticas se organizavam da seguinte maneira. Um ia ser soldado, outro ia ser eclesiástico, mas não eclesiástico do monge que estudava e tal, eclesiástico assim, da Igreja do Poder. A Igreja do Poder, dentro da Igreja Católica, é aquela que cuidava da organização, da administração e entrava nos palácios, né? Então, tanto a pena quanto a espada são realmente forças que, se tiverem qualquer assimilação a projetos de poder, o que a gente tem? A gente tem realmente uma balança assim. Agora, da mesma maneira que o Joel falou que gostaria de ver os PMs não se envolverem com política, eu gostaria de poder ver o mesmo dos professores universitários. Um erro não justifica o outro, né? Não estou justificando, eu estou comentando. Eu acho que você tem problema de interpretação sério. E é bom marcar uma coisa. Se o professor faz motim ou greve, é um estorvo, prejudica a educação. Se o policial faz motim político, as pessoas eu tô com o tempo estourado aqui, isso é muito grave. Deixa eu me despedir primeiro do nosso Zé Maria Trindade. Zé, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã, quarta-feira, a gente está junto por aqui.
É, uma conversa muito boa aqui, obrigado. Valeu, Zé. Ter você é sempre bom. A gente estava discutindo justamente esse afastamento, né, que o Dória fez em relação a um dos coronéis que administravam, né, até o afastamento, a polícia no interior do estado de São Paulo. A gente estava discutindo, não tinha dado tempo, agora eu vou dar um pouco mais de tempo para a gente se aprofundar. Bruna, você acha que tudo bem, um policial militar... Não, veja, o raciocínio que eu tentei elaborar aqui, quem consegue interpretar entendeu, é que da mesma maneira como é complicado a gente, uma corporação de policiais que é uma força de Estado, tomar partido político e usar a estrutura de uma instituição de Estado para se alinhar politicamente, da mesma maneira que isso é complicado se a gente avalia os PMs, isso é tão complicado quanto se a gente avalia o que aconteceu com as universidades no Brasil nos últimos 30 anos. E eu posso falar isso, porque eu tive um professor claramente de esquerda, foi o meu orientador de mestrado, foi o melhor professor que eu tive, que foi o Roberto Romano, e eu falo dele assim com tranquilidade. Nunca fez proselitismo em sala de aula, é um homem de esquerda. Infelizmente faleceu no mês de julho, mas assim foi brilhante, debatedor. Nunca fez isso em sala de aula. E outros faziam. O professor, diferente do policial, não tem o poder, a força do Estado na mão. É diferente. Não concordo. Foi justamente isso que eu estou... Não concordo. Sabe por quê? Porque a maior força que há... E isso, Paulo, é muito interessante, porque a gente vai lendo os clássicos de Roma. Você vai vendo os maiores estados, você vê o quanto que essa máxima era sublinhada. Que máxima? Nunca se faça pela lei aquilo que você pode fazer pela cultura. Ou seja, o domínio mental, da alma, da vontade... ele é muito mais eficaz, porque a pessoa faz aquilo, justamente ela própria se move a fazer. Então, aquele que aproveita de uma audiência cativa para criar uma força, e aí eu posso dizer também que, assim como eu tive um professor brilhante, que tendo sido sempre um homem de esquerda, nunca fez proselitismo em sala de aula, dava aula de filosofia, eu, quando fui professora universitária, vi professor treinando antifa em horário de aula, o que é condenável. Aí você fala, ele não tem a força de Estado. Não, ele tem simplesmente a estrutura, uma série de jovens e formação de milícia, de terrorista lá dentro. Isso existe. É complicado discutir, mas existe. E o meu raciocínio é o seguinte, assim como a gente pode, sim, ver que uma instituição de Estado, como a PM, se posicionando politicamente pode ser complicado, eu digo a mesma coisa da universidade. Aqueles que trabalham pela ordem ou pela expansão do conhecimento, a partir do momento que transformam tudo em política, podem fazer com que degringole a função dessa instituição. Eu acho que esse caso, vou passar para você, Joel, mas eu só queria fazer uma pontuação. Esse caso do policial militar, para mim, ele se equipara ao caso, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Representam estruturas de Estado. Quem representa, na minha avaliação, estrutura de Estado, não pode se manifestar politicamente. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a gente critica pra caramba esses ministros com toda a razão, fazem exatamente isso. Estão se colocando contra o Bolsonaro. Não é função de ministro do Supremo. Não é função, na minha avaliação, de policial militar se posicionar politicamente. Eu acho que não deve. Perfeito. Vamos fazer as distinções importantes e primeiro salientar. Um erro não justifica o outro. Se tem professor militante, bom, se o professor está usando a sala de aula para fazer militância e tudo mais, o lugar dele definitivamente não é na sala de aula. Ministro do Supremo, se um ministro do Supremo, e não chegamos a isso, Paulo, conclamar para uma manifestação de partido, sem sombra de dúvida, está cometendo crime de responsabilidade aí. Mas se posiciona sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não, soltar o Lula é um ato que você pode concordar ou discordar, mas é muito diferente de se manifestar pró uma, se colocar pró uma manifestação. Não tem nada a ver com a eleição. Então, prender o Lula também é, Bruna. Vamos fazer impeachment porque prender o Lula. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou entrar é o seguinte. Então, se soltar o Lula é político, prender o Lula é político. Claro. Não é porque ele é um criminoso e assaltante. Agora é o seguinte. Imagina. Daí você tem que ver o mérito jurídico. Agora é o seguinte. Qual é a diferença? Veja só, a aula, a educação, o professor como militante político em sala de aula tem poder? Olha, tem. Ele influencia muita gente. Agora, essa é uma influência também que é limitada, né? Veja que o Brasil, que segundo a Bruna tem 30 anos de mobilização de professores, militantes comunistas, elegeu com maioria tranquila Jair Bolsonaro. Ou seja, toda essa militância pesada na sala de aula não é que também molda o caráter e as decisões que a população do país vai tomar lá na frente. E o policial? O policial, as Forças Armadas, que é diferente até mesmo do Supremo, Paulo, porque eles têm arma na mão.
Eles podem impor diretamente o poder de acordo com o arbítrio deles, inclusive matar pessoas. Se esses ficam politizados, daí é Venezuela. Por que o Maduro não caiu? A população estava contra. Quem manda neles são politizados. Tá tudo mal. Supremo. Por que ele não caiu? Por que o Maduro não caiu, Paulo? Porque exército, forças armadas, polícias e até milícias armadas estão do lado dele. E não tem quem tire. Todo mundo Esse tá do lado gravíssimo. Mas muita população é contra ele, Bruna. O Supremo está do lado dele, a população, ele tem a pena e a espada. Ele tirou Esse basicamente o Supremo quando não era a favor. Ele remoldou quando ele quis o Supremo. A questão é quem tem as armas consegue se manter. É óbvio, não dá para se manter só pela força das armas, mas diretamente quem apresenta o perigo real e imediato à estabilidade social e à vida da população é quem tem as armas na mão. Por isso, desses, acima de tudo, é inaceitável que se coloquem a favor de uma manifestação cujos muitos membros já declararam que muitos membros já declararam, inclusive, tem intenção golpista direta, de tirar na marra ministros do Supremo, policial militar defendendo isso. Isso é a venezuelização do nosso país. Policial militar, a paisana pode. A paisana pode proteger as pessoas. Tem também a transformação desse debate justamente por conta das redes sociais, né? Total. Antes das elas que mudou tudo. Claro, as redes mudaram tudo. Isso, né? Não, e se a pessoa às vezes tinha uma opinião, falava ali num grupo de amigos, era uma coisa. Aí hoje publica, repercute de forma nacional. Hoje vai lá, soltou na rede. A gente está se debatendo com as mudanças, profundas mudanças sociais causadas por essa nova tecnologia, que deu um megafone na mão de cada cidadão, seja ele policial, ministro do Supremo, cidadão comum, desempregado, todos podem falar agora. Isso gera muitas consequências. Ok, Bruna, para a gente fechar. Não, eu entendo, eu acho que gera consequências, mas também a gente tem que entender o que esses PMs vão fazer. Eles vão se manifestar como cidadãos ou eles vão levar arma para ir lá e fazer um golpe de Estado? Pelo amor de Deus, a maneira como a polícia se comporta, ela tem sido exemplar, tá? Eu nunca vi alguém, a paisana, aí ameaçando de golpe de Estado. É injusto falar isso desse coronel.